E galera, temos aqui a segunda parte do programa Jogo Aberto da Band com o debate com todos os comentaristas para falar da vitória do Mengão e para falar da cavadinha ridícula do Yuri Alberto. Ele quis humilhar o Rossi e se ferrou. Se deu mal, né, galera? Pois é. Vamos lá pro vídeo então, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos! As imagens são do canal Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Simbora lá, você está no canal Fute React, o nosso canal 2 ou 3, tá bom? Vamos lá. Mundo junto e misturado. Ronaldão, hein? Quem diria, depois de tanta zoeira no grupo, o que mais sofreu foi você. Falar nisso, hein? Onde a senhora estava no grupo, hein? Epa! Sumiu, né, bebedo? Mas deixa eu falar uma coisa, você escrever aqui, vou escrever aqui. Eu tava esperando uns pagamentos aí que não aconteceram. Foi só isso. Esperando pagamento? É. Cobrança na caruda. Vai, Ronaldo, receba. Ao vivaço. Já que você trouxe esse assunto à tona. Ele tá na fila. Eu vou escrever aqui, ó. Cavadinha não. Cavadinha não. Cavadinha não. Cavadinha, eu pedi tanto um pênalti aqui, agora eu também não quero mais pênalti, não. Para os caras fazerem essa nhaca que estão fazendo aí, eu avisei, pênalti nem sempre é garantia de gol. Ainda mais se for o Yuri, né? Que perdeu contra o Palmeiras, perdeu contra o Flamengo. Fez contra o Inter, infelizmente. Contra o Inter ele fez 3, Fez, 4, 5. Ainda bem que não joga que tá suspenso. 3. Para por aí. Não, fez 4. Marco Aurélio Cunha. Eu não sei se você ficou inspirado com o final de semana, com o que já viu na rodada do Brasileirão, se já se recuperou da maca, já que geralmente os médicos acompanham, não saem de maca. E aí, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Fui me recuperar lá em Florianópolis. Lá. Que bebê, pai, né? Foi a primeira vez que eu vi uma cavadinha rasteira. Eu nunca vi uma cavadinha rasteira. Foi a primeira vez. Mas eu sou fã do Yuri Alberto e leva espero pra que melhore. casa. Eu levo. Eu queria ele no meu time. Opa! Eu só tô vendo daqui. O que é isso, João Pedro Sgarbi? Boa tarde pra você. Tá diferente. Tudo bem, Rê? Um beijo pra você, meus amiguinhos. É um presente pro Ronaldo. Se ele quiser dar uma cavadinha aí durante a semana, também tá aqui pra ele. Pode ser uma Posso dar pra você aqui, Olha, Ronaldo? dourada, hein? Você vai fazer o quê, bebê? Dá pá pra Pazone. você. Você escutou. Você escutou aqui, ó. Tipo, pode ser a pá. Mas é pra deixar aqui no escritório dele, então. Deixa eu deixar aqui, ó. Olha, pra lembrar que isso não pode ser feito. Aqui, ó. Eu não falei. Você é o Juventrica mais querido desse mundo. Você falou. Mas tudo bem, você é menino novo, bebê. Deixa aqui. Pra você, tá? Deixa aqui no seu escritório, né? Uma cavadinha sempre cai bem, né? Cuidado com o Eu vou utilizar. usar. Essa é a do Rian Francisco, né? A do Rio Francisco foi dupla e bem sucedida. Exatamente. Duplamente. Eu vou usar, tá? Ulisses Costa, pra você aquele boa tarde. Que coisa, né, Ulisses? Que cavadinha sem sentido. Tá triste? Não, um abraço, boa tarde, Renato. Não, é que... Não vou ser oportunista, não sou oportunista. Eu acho que ele foi irresponsável na cobrança de pênalti, indiscutível. Mas ele é um cara que tá presente toda hora no ataque, enfiando bola, perdeu gols, ele tá voltando. E Yuri, quando tá voltando, é isso aí. Já ele engata uma sequência e faz um monte de gol. Isso é normal. Muito triste pra ele ontem, pro Corinthians ontem, que Muito triste. arrebentou o Flamengo no primeiro tempo. O Corinthians dominou totalmente o jogo, avassalador. Só que é o seguinte, Renata, você olha pro banco do Flamengo, esquece. Peça de reposição do Flamengo, o nível do elenco do Flamengo Eles já é altíssimo. começaram poupando. né? Não, entrou com o time. O Pedro nem entrou. O Pedro nem entrou. Você tá me entendendo? E como o Chico tá incomodado, Renato, que todo mundo achou que ia tomar proveito da situação do Yuri, que foi responsável no pênalti. Foi responsável sim, bebê. Sim, senhor, mas é um jogador importantíssimo pro Corinthians e vai dar a volta por cima. O Yuri vai dar a Fala, volta Edu por cima. Dracena, no vestiário, quando termina o primeiro tempo, que os companheiros falam para um jogador como o Yuri, que passou por isso, que fez uma escolha completamente errada. Renata, a gente procura dar força, até porque ele com certeza não queria fazer errar daquela forma. E como eu falei, o Yuri, ele já deu vários vitórias para o Palmeiras, para o Corinthians, e que você, de repente, você colocar um erro desse por culpa do Yuri, eu acho que não. Não, é da minha mãe a culpa. Não. Ele fez o segundo, ele fez foi o minha gol. mãe. Ele fez o gol e os jogadores dentro do vestiário falaram assim, ó, vamos lá, meu irmão. Não pode vacilar. Não pode fazer, posso fazer de novo, né? Mas vamos lá, irmão, vamos embora. Chico Olha lá, Garcia, você Edu. que constantemente me lembra daquela cavadinha do Robert Renan. Foi eliminatória, né? O Inter não chegou a uma decisão de campeonato gaúcho por causa daquilo.
E é terrível. Essa do Yuri é terrível, a do Memphis contra o Mirassol. Só que é no meio do contexto. Você tem pontos corridos, 38 rodadas. Mas nunca é legal um jogador, primeiro, tentar. Se ele faz, ele se consagra. Se não faz, vira um fiasco. O risco é muito grande. Boa tarde a todos. Se tá 3-0, se tá ganhando, 40 do segundo tempo, vá lá, agora 0-0 contra o Rossi, pegador de pênalti, não fazia gol há 4 meses, contra o Flamengo. Foi mal, foi muito mal, Yuri. Boa tarde, viu? Vou falar pouco, porque o Ulisses aqui achou que o programa... Nossa, como Bom, ele é o se seguinte, incomoda comigo, eu não sei se foi o resultado mais importante, Inveja. porque todos são, mas foi o mais heróico. O Galo, com um jogador a menos, conseguiu vencer o Mirassol. Então aqui a polêmica da cavadinha perdida e mal feita pelo Yuri Alberto reacendeu aquela velha questão. E aí, é melhor usar, não usar? É legal ou não o jogador bater um pênalti com o cavadinha? Continuem usando, por favor, contra o Flamengo principalmente. Cavadinha na marca do pênalti? Pode ser demais para quem marca, só que também um vexame para quem perde. Foi mais ou menos isso que sentiu Yuri Alberto contra o Flamengo, jogo importante para o Corinthians. É bem verdade que o atacante até se redimiu depois no segundo tempo, só que o Timão acabou sofrendo a virada. Fora que o time já tinha desperdiçado outra penalidade, mais ou menos nessas mesmas condições com Memphis Depay diante do Mirassol. Isso para não dizer que pelos lados do Parque São Jorge, a cobrança de Alexandre Pato na disputa por pênaltis diante do goleiro Dida na época do Grêmio pelas quartas da Copa do Brasil de 2013 entrou para a história. Nossa Senhora! Daí em diante, o ídolo virou vilão e acabou se transferindo para o São Paulo. Para bater um penal desse jeito, haja segurança, costas largas, mas garantia, ninguém tem. Neymar, por exemplo, deu vexame contra o Vitória em 2010. Levantou os braços e fez a defesa. Vibra muito a torcida do Vitória, decepcionada a torcida do Santos. O Neymar perdeu o pênalti. E por falar no Santos, quem não se recorda daquele jogaço contra o Flamengo na Vila em 2011, Neymar contra Ronaldinho Gaúcho. 5-4 para os cariocas, resultado que poderia ter sido outro não fosse a ousadia de Elano. Vai para a cobrança, bateu! Felipe! Olha o Felipe. Olha o Felipe cheio de estilo! Elano! Tentou inventar pra cima do Felipe. Bom, não foi o caso daquela vez, mas a exemplo do que aconteceu com o Pato, o erro pode ter consequências. O zagueiro Robert Renan, por exemplo, não teve vida longa no Inter após o episódio que culminou na eliminação colorada para o Juventude na semifinal do Gauchão do ano passado. Pior ainda ficou a situação de Léo Rocha, do 13 da Paraíba, pela Copa do Brasil de 2012. Se deu mal na decisão da marca da Cal frente a Jefferson do Botafogo e acabou demitido pelo presidente do clube na descida para os vestiários. Lá contra eles lá, eles falaram que não tinha que respeitar o Botafogo. Agora chega aqui no Jean, quer dar cavadinha? Dito isso, a cavadinha continua livre, vale usar e até abusar, mas com responsabilidade e se tiver estofo para suportar um revés. Eu vou repetir, porque quem foi o grande cara do Flamengo na classificação da Libertadores? O Rossi. Aí o Yuri vai bater um pênalti diante do Rossi, que tá com a confiança lá em cima, que vem de uma sequência muito boa de defesas e tudo mais. E aí faz esse tipo de coisa. Vai surpreender um cara que tá preparado para pegar pênaltis? Não vai. Então, eu não sei como é que... Vocês aqui que já jogaram futebol, Obrigado. Edu, não é? Ronaldão, Edu, Ronaldão. Porque na hora da decisão de você pensar como eu vou bater um pênalti... Nós vimos há poucos dias, vocês me achincalharam que o Alan Patrick perdeu um terceiro pênalti, depois de ter feito 2. Não, mas é isso, o cara tem que tomar uma decisão de como bater o pênalti. Como é que o cara, Edu, pensa numa cavadinha? Por que a cavadinha? Renata, por que cavadinha? Porque se ele erra batendo firme, né, no canto ou chutando para fora, é uma coisa. Agora, você cavar, e aí chama uma responsabilidade para si desnecessária. E aí essa pressão vai vir com certeza, ainda mais porque perdeu o jogo. Então, acho que ele sabe do peso, ele sabe da responsabilidade, só que agora ele vai ter que conviver com isso. Então, para mim, desnecessariamente trazer essa responsabilidade para si, né, Chico? Sabe que, eu não me lembro se foi depois da cavadinha do Memphis contra o Mirassol, mas o Yuri fez uma postagem, vocês vão lembrar, dizendo pra gente não se preocupar apenas com o nosso ego
Ele fez uma postagem nesse sentido. E muita gente imaginou que fosse direcionado ao Memphis. Porque a cavadinha, ele é um recurso que eu acho plástico, maravilhoso. Zidane já deu em final de Copa do Mundo. Mas você tem que saber dar uma cavadinha. Você tem que ser treinar também, né, Chico? Muito competente, você tem que ter treinamento, não é uma coisa tão simples. E segundo, o benefício disso, ele é só individual. Ah, ok, o Corinthians teria feito um gol, mas o Flamengo poderia ter virado e, sei lá, qual é o benefício ali quando tá 0-0 de você fazer um gol e você chutar forte no canto? Seria o mesmo gol aconteceria. Então, quando você dá a cavadinha, a sensação que me passa é o seguinte: eu quero humilhar o goleiro, eu quero sair como herói e eu quero que os louros sejam só meus. E isso me... É bem isso, cara. Isso daí que o Chico tá falando é a verdade, né? O cara só pensa nele, ele quer humilhar o adversário e sair como herói pra torcida dele, né? E se deu mal, né, cara? Porque ele não sabe bater pênalti desse jeito, né? Até porque o Yuri não é assim. A gente sabe que ele não é, normalmente. Eu não sei o que aconteceu, eu tô tentando entender a cabeça do Yuri, porque o Yuri é um cara que briga, luta, disputa. Normalmente quando ele perde gol, você tem aquela sensação, cara, ele fez tentando acertar. Ele tentou tirar um pouquinho mais do goleiro, a bola bateu na trave. Não foi displicência, não foi a ausência de atenção, de foco, nunca é. Nesse caso aí, parece que desembarcou outro jogador ali e o Yuri Alberto fez essa barbeiragem. É inexplicável, tô tentando entender até agora. Chico, eu costumo falar muito isso. Pênalti é execução, não é desafio. O atacante não tem que desafiar o goleiro, ele tem que fazer a execução do gol. Então, toda vez que você vai desafiar o goleiro, passa a perna em cima da bola, dá passinho, dá pseudo-paradinha, você está desafiando o goleiro. Vai lá e mete um canudo, bate um tiro de meta e acabou. Essa é a missão do pênalti, execução. Não é gracinha. Olha o que o Flamengo fez, né, na disputa de pênalti. Mas recentemente. Eu não vou ser hipócrita aqui, eu gosto da cavadinha. Na minha opinião, é Você lembra de Rio Francisco do Flamengo? Exatamente, Rio Francisco. E a personalidade de bater 2 vezes um pênalti no mesmo jogo com 2 cavadinhas, isso é raro. Yuri, aprende. Mas tem que aprender, Rio Francisco monstro. Só que é exatamente assim, no meu ponto de vista, tem que analisar o contexto dessa cavadinha. Porque você está jogando contra um Flamengo, um time que você não pode errar. A gente sabe aqui, não pode errar contra o Flamengo. 0-0, estádio lotado. Seu time já está ali numa situação que não está garantido no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, o Corinthians está mal no Brasileiro. Aí você vai, voltando de lesão, dá uma cavadinha. E pior do que a cavadinha, na minha opinião, Rê, é o Yuri tomar um amarelo depois indo comemorar com a torcida, sabendo que já tinha 2. Então ontem, a impressão que eu tenho é um cara que eu sou fã do Yuri Alberto. É um cara que, na minha opinião, um grande atacante, mas ele estava totalmente fora da realidade ontem. Ele estava assim no nível... Estava desconectado. Desconectado, porque, na minha opinião, ele não é aquele Yuri Alberto que estamos acostumados, artilheiro do Brasil, que joga muita bola. Ontem era uma noite que ele parecia que não estava ali. Foi teu amigo. Mas tá voltando, lesão, ele foi teu amigo. Tava meio... Mas, cara, assim... não jogar contra o Inter? Aqui, assim, não, nem, pô, o cara até tava... Gente, pelo amor de Deus. Pra não jogar contra o Inter, ele fez 3 contra o Inter no primeiro jogo. Falar um negócio... Ele ia perder essa chance. Falar um negócio desse é um absurdo. Que o cara forçou tomar o cartão amarelo. Não dá pra aceitar isso, não. Mas quando ele foi lá... Gente, é que ele entendeu o tamanho da besteira que ele fez. E aí ele quis se redimir com o torcedor. Ele chorou, e ele tava de jejum sem fazer gols. Pô, o cara... E golaço dele, hein? Golaço. O Guinegão meteu a bola pra ele. Golaço do Yuri. Entendeu? E a assessoria mandou essa declaração aqui do Yuri. Ele não se manifestou em vídeo, Rona, mas mandou essa nota. Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber com razão. Ulisses. É isso aí. Não, é isso aí. Eu acho assim, o Yuri é um cara, Renata, fundamental para o time do Corinthians. Eu não vou aqui destruir o Yuri. Não vou. Ele foi irresponsável na cobrança de pênalti. Sim, e ele entendeu isso. Agora, Yuri, você só tem um jeito de responder, não é com frases, isso aí não adianta nada. É no campo de jogo. E isso ele tem condição de fazer. O Yuri é um atacante confiável. Ele perdeu ontem, ele está voltando de uma cirurgia. Você tem que pensar, o cara é um ser humano. Ele está voltando. Você acha que ele chutou em cima do Rossi a bola porque ele quis? E a previsão de volta inicial era novembro. Então, ele já antecipou. Quer dizer, o cara do sacrifício, ele tem um amor pelo Corinthians gigante. Bate direito o pênalti, Tá certo, ele errou. Agora, você é um oportunista, vai querer destruir o cara. Eu não. Você sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai entrar em outros jogos, fazer um monte de gol e você vai aplaudir ele aqui. Agora, eu quero ver se numa outra oportunidade ele vai bater pênalti. Nunca mais, acho. Eu só acho que ele deveria dar entrevista depois do jogo. Só isso. Eu não tô crucificando o pênalti e tal, da maneira como ele bateu. Eu só acho assim, eu errei, a responsabilidade é minha e na próxima vez eu não vou bater cavadinha. Só isso.
Agora o resto acontece no futebol. Porque o jogo era para terminar o primeiro tempo. Aí, Chico, aí acaba também até essa coisa da especulação. O jogo era para terminar o primeiro tempo 3-0 pro Corinthians. Se alguém tiver discordado de mim, fica à vontade aqui. Era 3-0 pro Corinthians. E o Yuri perdeu um pênalti. 4 chances, pelo menos. 4 chances de gols boas, né? Tanto é que Eu ele acho que a mais difícil foi o próprio gol que ele fez. Muito mais difícil. Se converter. Mas parabéns, é isso aí, muito difícil. Porque ele foi perdendo o ângulo de batida. E o Léo Ele Ortiz bateu na também diagonal. ficou de passagem, né? Que é um ótimo zagueiro. Agora, o Everton também vai analisar. Pra você, o que passou na cabeça do Yuri, hein, Everton? Pra que ele tivesse essa reação e batesse com a cavadinha, não chutasse forte, não chutasse no meio, aquele pênalti de segurança. Renata, eu também acho que não é para sacrificar, mas merece uma reflexão e muito grande. Porque eu não me lembro, não estou dizendo que não tenha acontecido, eu não me lembro de algum time na temporada, e olha que eu vi vários jogos do Flamengo, que tenha feito com o Flamengo o que o Corinthians fez no primeiro tempo. Então, contra um Flamengo que tem a qualidade individual, que é ajustado, muito bem treinado pelo Felipe Luiz, pelo tamanho que é esse elenco do Flamengo, não dá para você fazer esse tipo de aposta que o Yuri Alberto fez aí. Não dá. Pega a bola. Morreu. Aquela congelada. Congelou, tipo o Yuri congelou na hora que olhou pro Rossi e não sabia o que fazer. Ou igual o Hulk quando tomou o cartão vermelho no banco. Aí ficou a mesma coisinha dele, né? Que O absurdo. Sacha tomou cartão amarelo no banco também ontem. Uma rodada meio doida, não é? Chico. Agora, Ronaldão, é você que quer falar. Eu sei que você tá muito indignado, que você tá furioso com o Yuri. E, de fato, quando você tem uma pequena chance de ser superior ao Flamengo, em qualquer contexto, tem que aproveitar. É isso aí. Agora, eu tô gostando de ver meus amiguinhos, todo mundo falando, nossa, é normal, é perfeito. Não, é porque, nossa, isso acontece com as melhores famílias. Deixa eu falar uma coisa pra você. Nós estamos falando só dele, agora vamos falar do grupo. Vamos. Ele arrebentou o grupo do Corinthians ontem. Ele arrebentou o time do Corinthians ontem. E se você for analisar, não foi só dentro do campo que ele fez ontem, foi fora também. O Corinthians passa numa fase horrível. E o cara tem que colocar a mão na consciência, chegar lá e fazer o trabalho dele. Porque é dali que ele recebe. É dali que ele tem que tirar o dele também. Não é chegar. Porque, para mim, o que ele fez foi uma molecagem dentro de campo. Com uma equipe que está passando por transfer ban, está passando por tudo. Não é problema dele, Ronaldo. Não é. É problema do Corinthians. Então ele tem que chegar lá e executar. Foi o que o doutor falou aqui. Chegar lá e executar e acabou. Porque Ou ontem... se não tá bom para bater, deixa o Maicon. Se ele não tá bom, ele não joga. Bater. Hoje tem essa frescura, tô com dor no dedinho e não jogo. Então não joga, não vá pro campo. Foram 40 mil pessoas ontem lá ver o jogo e torcer. Mesmo sabendo que o Flamengo é aquele time forte, que todo mundo sabe, foi lá. Opa, é Corinthians, irmão. Então ele tem que colocar na cabeça dele, ele, Mendes, de não dar cavadinha mais. Eles não sabem fazer isso. Tem que ir lá e executar. É simples. Agora também tem que falar, eu tô na linha do Edu, tem que falar, opa, fui eu, ó. A besteira foi minha e tal, porque sobrecarregou quem? Quem que tava dando a cara pra bater ali e que fez o time treinar bem no primeiro tempo? Foi o Dorival. Os caras foram pra cima do Dorival falando besteira. Como tem gente que fala besteira, hein? Meu pai. E ele foi lá e executou. Falou, ó, você viu o primeiro tempo? Primeiro tempo o Corinthians amassou o Flamengo. Foi isso. E o Yuri arrebentou com o Corinthians ontem. É isso. A gente vai pro YouTube agora pra continuar falando sobre... Estamos aqui, ninguém para de falar nessa cavadinha maluca, sem propósito do Yuri Alberto. O Rossi deve estar comemorando até agora. Nossa Senhora. Não é? Porque, pra ele... Só que engraçado, depois disso, o Corinthians continuou melhor ainda no jogo. O Flamengo só reagiu na segunda etapa, e como reagiu. Agora, Chico, é difícil, o cara vai ter que dar a volta por cima, não contra o Inter, porque tá suspenso, mas na sequência. Então, mas o Yuri é o cara da resiliência, o cara que a gente sempre admirou a força, a volta por cima, a força que ele teve. Quando ele teve momentos como os de ontem, em várias situações ano passado, e ele se recuperou. É que nunca foi por displicência. Olha o Chico ontem... coach, hein, Chico? Caramba, você tá igual coach emocional Não, ontem agora. ele mostrou uma falta de cuidado, de atenção, uma preocupação com ele, que é algo que a gente não está acostumado a ver no Yuri. Então, ele vai ter que, emite uma nota oficial, não fala, baixa a cabeça e trabalha, porque é só assim. Ele vai ter que se recuperar muito bem, porque ontem, cara, a torcida do Corinthians tem o Yuri como um cara muito querido. E começou a pegar no pé. Quando ele começou a perder muitos lances e tal, depois da perda do pênalti... Você quer dizer que ele teve personalidade para fazer isso e agora para falar, não, mas manda nota? Mas ele tem que vai pro inferno você também. Tem que preparar a pergunta, não é, gente? Não é possível. E ele é bom, preparado. Ele não viu o jogo, né?
Não, e o Dorival é uma pessoa extremamente educada. Ele é um cara que ele respeita todo mundo, usa um tom que nunca tá gritando. Tranquilo, assim como eu, tranquilo. Bem diferente de você, nesse sentido. Você é educado também, mas você é exaltado. E um outra parada, outro departamento. E um treinador que nós temos que respeitar, o Dorival, porque o trabalho dele... Olha aqui, gente, o Corinthians não tem elenco, tá? O Corinthians só tem dívida. Todo dia é um problema. E o trabalho que o Dorival faz no comando do Corinthians, a torcida tem que aplaudir o Dorival. E o juiz não dá o lateral, ainda que é do Corinthians, velho. Mas é com o Flamengo. Já tá reclamando do lateral também. O Chico já vai falar sobre isso, mas Marco Aurélio Cunha é pra reclamar, porque teve um... Eu falei aqui, o Ronaldo não considera. Teve um lance que era escanteio pro Flamengo e não foi dado o escanteio. O Flamengo poderia ter cobrado e feito um gol. Então é aquela história. Agora, a rapidez e a esperteza do jogador, o jogador tem que estar atento do início ao fim no jogo. O Plata tinha entrado, ele cobrou rapidinho o lateral, nem deu tempo pra conversa. A bola não era nem dele. A bola não era nem dele. Aí é que tá o jogador que tá ligado no jogo, que tá prestando atenção, tá focado. Não interessa se o lateral é meu ou não. Se me deu o lateral, eu vou cobrar, vou bater rápido, né? E, para falar a verdade, eu não vi bem para quem era o lateral. Tentei olhar e tal, não tive certeza. Depois eu mando no grupo. Eu também não consegui ver, vou mandar no se é Corinthians ou Flamengo. Também a imagem tá aí, então, a imagem. Não dá pra saber, Ronaldo. Não, o lateral era do Corinthians. Era do Corinthians, mas é muito cômodo agora ficar esse discurso de nossa, fomos prejudicados. É um lance que poderia muito bem ser um lance isolado também. Quantos laterais, escanteios são invertidos muitas vezes também? É um lance, não apaga a incompetência do Corinthians, principalmente com gols perdidos. A marcação também, o zagueiro do Corinthians ali, o Gustavo, estava perdido no lance, esperando a bola para ele. Não acho um lance muito fácil. A proximidade dos dois jogadores com a bola do assistente dificulta ainda mais ele tomar a decisão. É muito rápido. Ele tá lá pra isso, Chico. Eu entendo porque sai o gol, lá pra isso, tomar decisão, que tem um prejuízo. Mas assim, de verdade, cara, eu não consigo ter essa conclusão que vocês estão tendo, ainda mais na velocidade do jogo. É que tem uma imagem ontem que foi apresentada que ela é de frente, aí você vê que... Não, mas é uma imagem que o assistente ali em um segundo não tem. E ele até porque aí entrou o Plata, que de maneira sábia foi lá, pegou a bola e cobrou e deu outra, sequência. a CBF mudou a regra, né? Se fossem os gandulas, esse gol não teria Agora saído. Você pega a bola ali, a bola tá ali. Boa, Chico. E aí o zagueiro do Corinthians tem que prestar atenção. Se o cara vai cobrar rápido, parar na frente dele. Não. É nossa, sei lá. O Gustavo Henrique para mim, o Gustavo Henrique é o principal jogador do time do Corinthians. Esquece. É o melhor zagueiro que tem lá, acabou. É o melhor zagueiro que tem no Corinthians, sim. Se você não acha, aí você dá a tua opinião, é o que você for falar, cara. Toda hora que eu vou falar, você vai querer cortar, velho. Aí o que acontece é o seguinte, ele é o melhor zagueiro que tem no Corinthians. Mas, Gustavo, você tá jogando futebol. Você não tem que virar as costas pro lance, mesmo que a bola saiu. Porque se ele fica na frente ali, ele retarda o início do lateral e recompõe o time. Ele levanta a mão, ele levanta a mão, sabe que é do Corinthians, olha lá. Falou, peraí, do Corinthians. Os treinadores, eles ficam furiosos quando um gol é originado de uma cobrança de lateral. Isso não existe, Edu? Muito. É um negócio que se você tem tempo de se recompor, de se reorganizar. É que o Plata cobrou rápido. Foi você que lembrou aqui mais cedo que teve um escanteio não dado também pro Flamengo? Sim, que a Renata falou. O Tchoca dá o carrinho, desvia e mas aí é contra o futuro, irmão. É contra o futuro. Aí saiu o gol e a bola era do Corinthians. Mas o escanteio poderia ter saído nada também. Mas aí aconteceu o erro aí, ó. O lateral é do Corinthians. Mas o Chico falou bem, se tivesse gandula como antigamente, não sairia o gol. Mas ia segurar, né? Não, dá tempo de você se reorganizar. Tem lugar aí que os caras estão murchando a bola, vocês não falam. Everton, você tem essa convicção de para quem era o lateral, se era pro Flamengo, pro Corinthians. E no final das contas acabou, olha... Lá os caras estão murchando a bola lá. Quero saber da sua opinião. Inclusive, desculpas aí por não ter concluído meu raciocínio na entrada anterior. Renata, eu revi o vídeo e não tenho uma conclusão através das imagens de quem era o lateral. Eu não tive convicção. Vendo e revendo o lance, assim, mas várias vezes eu não tive convicção. Sinceramente que eu não tive. Talvez num outro ângulo que eu ainda não vi, fique mais fácil de identificar. Mas ali os dois bateram na bola, praticamente juntos, não tenho convicção. Portanto, não dá para falar que foi um erro e que o erro fez com que o Corinthians perdesse o jogo. Acho que o erro do pênalti teve mais força nesse resultado final do jogo do que propriamente esse gol do Flamengo aí.
tivesse, desculpa, na moral, aqui eu vou falar um negócio. Se o Plata tivesse batido o lateral direto, feito o gol, tudo bem. Mas, pô, ele bateu o lateral, passou por um monte de jogador do Corinthians. É muito não, na moral, vamos falar a verdade. Jogador lá É muito O lateral, desorganizado ali. o lateral era do Mas Corinthians. deveria estar diferente. O lateral era porque do a bola era do Corinthians. Corinthians. O posicionamento era pra receber essa bola, não pra marcar. Que o Gustavo aprenda que nunca se vire as costas pra bola, mesmo ela saindo pra linha Não, ainda de mais lateral sendo de campo. Flamengo, gente. É. E na Então, dúvida, é o lá estão seguinte, dando contra o Corinthians. E aí, É isso. Na não foi dúvida, nada é contra o disso. Corinthians. Não. Sempre é assim lá. Não. Ainda mais Esquece. do outro lado foi o O Flamengo. Plata tá Aí, de parabéns e o Corinthians cochilou na marcação. O Corinthians deu espaço pra todo mundo. Mateuzinho, o que você falou do Mateuzinho? Ele tá jogando pra quem? Eu acho que o Mateuzinho tava querendo jogar pro Flamengo. Mas olha só, vocês estão falando do Corinthians que foi derrotado em casa. E o Flamengo é um time que aproveitou que os principais concorrentes Ufa, até que enfim. Vamos falar do Flamengo agora, cara. perderam na rodada. E ganhou. O Flamengo venceu o jogo, abriu distância, tem um jogo a menos. É um time que, se você der espaço, ele não perde oportunidade. Enquanto o Corinthians está tentando acomodar o jogo, ele estava tentando ir para cima, porque ele tem qualidade, ele tem banco. Nossa. O Carrascal jogou muita Meu Deus bola. do céu. O Arrascaeta é um cara... Eu falo que o Caio Jorge, para mim, é o craque do campeonato até agora, mas o Arrascaeta tá chegando nele, hein? O Arrascaeta tá chegando não só em gol... Quantas assistências tem o Caio Jorge? O Arrascaeta tem 10 e 14 gols. Então, cara, o craque do campeonato é o Arrascaeta, né? Tem um a menos, mas também importância. Joga muito. Bom, daqui a pouquinho, tabela! Eu quero ver a tabela. Nossa, não sei que alegria é essa! Eu quero ver a tabela. Acorda! Ele tá em E Nárnia. aí, Chiquito? Já vai ter Palmeiras, derrotado pelo Bahia. Rogério Ceni. Marco Aurélio Cunha tá ansioso Parmeirinho. por esse assunto, viu, Eduardo? Cheiro Aguenta verde. agora. E tem São Paulo também. Olha a tabela, olha a tabela. Meu Deus, eu tô na primeira página. O que é isso? O que aconteceu? A tabela é o seguinte: tô vendo dominada aqui. pelo Flamengo. Deixa eu ver se é a mesma. Não balança. Não balança. Só um pouquinho, para aí. Tá bom, vocês querem ir pra segunda página, né? Então nem vão perder tempo. Olha o Vasco. Só por vencer o Cruzeiro do Edu já foi a 30 pontos. Não é? 25 jogos. E aí? Corinthians, 25 jogos, tem 29. Aí um ponto a menos. Ceará que pode passar Ah, o Ceará, o na São Paulo, tabela ganha do se São Paulo. empatar ou ganhar do São Paulo hoje. Sim. Óbvio, sim. O São Paulo tem que ganhar, Galo né? 28, Inter 28, Santos 27. Aí a zona do rebaixamento. E o Inter? Ó, tivemos mudança. Juventude. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá perto. Santos e Inter com jogos a menos, Galo com jogos a menos, Ceará com Mais jogos a pressão, hein? menos. Jogo a menos, mais pressão. Falando sério. Vamos a pelear hasta Vamos, haga lo que Ramón. haga, pues no va a bajar. Por No va a bajar, favor, Não vai eu barrar? tenho esperança. É que o bloco do Z4 deu uma desgarrada, né? Caiu. Esse aqui é o problema. Tudo agarradinho, né? Não, eles estão se Tá, afastando. mas para lá aí, ó. embaixo. Na próxima Tudo rodada, abraçadinho. o Vitória já recebe o Fortaleza. Então, vão se Então eles vão se entredevorar. enfrentar, além de tudo. Além de enfrentar os demais, não é? eu não tô Agora, hoje, conseguindo. falando em enfrentamento, temos São Paulo e Ceará, Sgarbi. Muito bem, galera. Separei aqui pra vocês esse corte grande, porém com os melhores momentos do debate do Jogo Aberto da Band, a segunda parte do programa completo. Deixa o like para ajudar o canal, corte, se inscreva aqui, seja bem-vindo e ative o sininho. Cara, você está no canal 2, não é o Marcos Flá, é o Fute React. Fute React, esse canal aqui é um canal 2 aí para falar de futebol em geral, tá bom? Galera, Flamengo com 54 pontos, o Cruzeiro 50 pontos, Palmeiras 49, Mirassol 42, Botafogo 40, Bahia 40, São Paulo 35, Fluminense 34, Bragantino 32 e o 10º colocado é o Grêmio com 32 também. Lá no Z4 está o Juventude com 22 pontos, o Vitória com 22, o Fortaleza com 21 e o rebaixado Sport, para mim, já com 14 pontos. Beleza? Fechou? Então, inscreva-se aqui neste canal e ative o sininho para não perder nada. Tamo juntos, saudações e segue o líder. Fui!